Começamos a edição de hoje falando sobre economia. Um dia depois da vitória do republicano Donald Trump nos Estados Unidos, o dólar comercial subiu quase 2% em relação ao real e chegou a R$ 5,86, mas perdeu força ao longo do dia e hoje está cotado a R$ 5,67. Apesar disso, o valor ainda é alto e reflete na economia do Brasil. E é sobre isso que a gente conversa agora com Josias Bento, que é educador financeiro, aparece aqui para a gente. Eu quero primeiro agradecer pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Queria perguntar para você se essa queda do dólar ela foi pontual, muito em razão aí da eleição do Trump nos Estados Unidos. Afinal, a gente vinha de altas consecutivas. O que essa alta representa para o Brasil nesse momento? Maravilha. Essa queda é muito pontual, sim. Ela é muito mais uma realização de lucros, né? Devido a essa forte alta de quase 20% nesse ano. Então, isso representa para o Brasil, né, uma pressão inflacionária um pouco maior também. E o maior desafio que a gente tem alta do dólar é a nossa parte fiscal, né? Que aí a gente precisa ter uma confiança fiscal um pouco maior para que a gente tenha um dólar um pouco mais baixo, tá? Josias, boa tarde, obrigada então por atender o nosso convite. E falando um pouquinho sobre a questão aqui dentro do Brasil, os alimentos podem ficar mais caros com essas altas e que tipo de alimentos que a gente pode sentir mais no bolso? Com certeza, né? Os alimentos eles podem ficar mais caros, principalmente os alimentos que são precificados em dólar, como o milho, a soja e também o trigo, né? Então isso pode afetar o bolso do brasileiro e aí tem aquele efeito cascata, né? Com esses alimentos ficando um pouco mais caros, a ração animal ela acaba ficando mais cara também e aí interfere em outros alimentos como também a carne e o leite. Pressiona a inflação consequentemente, né? E outro item muito importante quando a gente fala do custo de vida do brasileiro é o combustível, né? O preço deve aumentar também com o dólar mais caro ou o governo brasileiro pode intervir nesse caso, Josias? Ele pode aumentar sim, né, o preço dos combustíveis e aí novamente, né, é mais um fator para aumentar o preço dos alimentos ali na ponta. O governo brasileiro ele pode intervir em relação a isso, mas eu acredito que não vai fazer nesse curto espaço de tempo, né, principalmente nos preços dos combustíveis. A gente já viu que depois essa conta ela reflete lá na frente, né? Então a gente acredita fortemente no mercado que o preço dos combustíveis eles devem serem ajustados, né, de acordo com o seu custo e principalmente essa oferta e a demanda. Caso o governo interfira nos preços agora, essa despesa em dólar que não vai ser paga pela população, enfim, nesse momento, ela vai ser paga ali na frente e a gente já viu isso com juros um pouco mais alto, né? E, Josias, só nesse ano o dólar subiu 20%, né? Chegou ao maior patamar desde maio de 2020, quando tinha fechado em R$ 5,90. Qual que é a tendência aí para os próximos dias? Essa mudança no governo americano pode influenciar também? Com certeza, né? O Boletim Focus da última segunda-feira, né, do Banco Central, ele já sinalizou um dólar na casa dos 5,50 para o fechamento de 2024. Ele tem uma tendência para os próximos anos, ali não sendo mais curto prazista, mas um pouco mais de tempo, para um dólar ficar nessa casa um pouco mais alta, principalmente pelo efeito Trump, né? Ele é um efeito que o presidente eleito americano, ele tende a forçar a economia lá fora a ficar um pouco mais forte, tanto com as empresas quanto com a Bolsa de Valores, e aí reflete muito nos títulos públicos americanos, né? Então, o título público americano ficando mais vantajoso, o gringo, enfim, né, quem utiliza o dólar vai comprar os títulos lá fora e não vai colocar tanto dólar no Brasil. E isso tem um efeito muito ruim para nós brasileiros, porque em vez de o dólar vir para cá, ele acaba ficando lá nos Estados Unidos, né? Então é mais um efeito de dólar para cima que a gente pode ter ali nos próximos 6 meses, por exemplo, tá?
Agora, Josias, para a gente finalizar, para o cidadão comum aqui no Brasil parece tudo meio confuso, né? Por que a eleição nos Estados Unidos influencia na nossa economia, naquilo que a gente vai comer, naquilo que a gente paga pelos alimentos, pela gasolina, enfim, explicar para quem está em casa, né? Por que, afinal, o que acontece lá fora, no caso agora dos Estados Unidos, repercute aqui na nossa economia, no nosso dia a dia? Claro. Como nós somos um país emergente e a gente importa muita coisa lá de fora, isso tem um reflexo muito grande. A outra coisa é o risco, né? Olhando para os dois países, né? O risco do país, o americano ele tem uma das rendas fixas ali mais seguras do mundo. Então é melhor investir num país que tem uma economia mais forte, tem as suas partes, principalmente fiscal, um pouco mais ajustada, ali as contas públicas, né? Com mais segurança mundial, do que investir num país como o Brasil, por exemplo, um país emergente. Então, toda essa oferta e demanda da moeda, ela reflete no nosso bolso. Então, no final do dia, o que vale mais a pena? Eu deixar meu dinheiro com mais segurança, olhando os Estados Unidos, ou correr um pouco mais de risco e colocar ele no Brasil? Quando o americano ele faz essa oferta e demanda, né, ele prefere colocar o recurso mais nos Estados Unidos, e aí a oferta de dólar aqui no Brasil ela diminui bastante. Então, por isso que esse dólar ele sobe, e a gente aqui na ponta, né, lá na nossa padaria, para comprar o nosso pãozinho, no posto de gasolina, a gente vê os preços aumentando. Perfeito, Josias. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né, para a gente entender um pouquinho o que a eleição lá representa para a gente aqui no nosso dia a dia. Seja sempre bem-vindo à TV de Nossa Senhora. Uma ótima tarde. Ótima tarde, eu adoro falar com vocês aqui também. Valeu, Obrigado, abraço para você, querido.